E 90% dos hospitais privados registraram aumento de atendimento em ambulatório e também nos pronto-socorros. Destes, mais da metade declaram estar com volume de demanda em 110%, ou seja, mais do que o dobro em relação a 15 dias. E justamente sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora com o Francisco Palestrin. Ele é o presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, a quem nós agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Adriana. Estou à disposição de vocês. Perfeito. Doutor, para começar a entrevista, a gente tem observado um período de alta avanço da variante Ômicron, também casos de influenza, e os hospitais têm sido severamente impactados. Diante dessa situação, qual é o cenário que o senhor pode compartilhar com o nosso público? Há o perigo ou a possibilidade do sistema de saúde privado entrar em colapso e quais são as medidas que os administradores têm tomado? Bem, vamos lá. Nós temos, como você mesmo colocou no início, nós tivemos um aumento muito grande de atendimento de pessoas com síndromes respiratórias agudas, como se diz, de um modo geral. Essas síndromes, elas, de fato, elas tanto podem ser uma gripe normal, pode ser a gripe com essa nova variante H2N3, que todo mundo, de alguma forma, já ouviu falar, ou pode ser internações pela nova variante da Covid-19, que é a Ômicron, também, que é de grande conhecimento. O que vem acontecendo nesses momentos é que nós estamos tendo essas duas demandas ocorrendo ao mesmo tempo. Então, as pessoas, ao terem algum tipo de manifestação, né, no seu sistema respiratório, ou seja, algum sintoma de gripe, elas correm imediatamente ao hospital, ou aos ambulatórios, ou aos pronto-socorros, exatamente tendo em lembrança aquilo que aconteceu há 2 anos atrás, quando nós tivemos realmente não só uma corrida muito grande aos hospitais, mas um aumento muito grande em internações, porque a variante na época, que era a variante dominante, que era a Delta, ela tinha um comportamento distinto, à medida que ela afetava principalmente os pulmões, e vocês todos, e todos nós sabemos dessa história, o que é que isso acabou gerando no nosso país, seja do ponto de vista de acúmulo de internações, seja do ponto de vista de necessidades de materiais nas áreas de terapia intensiva e, infelizmente, de mortes. O que nós temos agora é um quadro que, além disso, se soma uma terceira coisa, que são aquelas pessoas que estão voltando eventualmente de eventos familiares, ou de festas, ou de baladas, ou daquilo que aconteceu no final de ano, né, as mais variadas festas aí distribuídas pelo Brasil como um todo, que criaram uma grande aglomeração, e muitas dessas pessoas elas são assintomáticas. Mas mesmo assim, como elas participaram de eventos como esse, e todo mundo hoje tem algum amigo, alguma pessoa conhecida, algum parente que está com Covid, essas pessoas todas se preocupam e também vão atrás de testes e muitas vezes elas vão nos pronto-socorro, o que acaba gerando essa nova demanda. Então eu diria para você que, do ponto de vista dos atendimentos ambulatoriais, os atendimentos em pronto-socorros e mesmo em telemedicina, o que nós estamos tendo agora é um grande acúmulo de pessoas e a espera, que era uma espera praticamente de 20, 30 minutos, passa a ser, em alguns casos, esperas de 5 a 6 horas, exatamente pelo acúmulo de pessoas. Então, isso não é um fenômeno que acontece no estado de São Paulo como um todo, visto que a nossa pesquisa ela pega 70% dos hospitais do interior e 30% dos hospitais aqui de São Paulo, mas é um fenômeno muito claro na cidade de São Paulo, porque é exatamente aqui onde está esse hub importante de pessoas que acabaram viajando nesse período de festas, que ao retornarem para São Paulo, de alguma forma, tiveram essas manifestações. Então, esse acúmulo, sim, nós ainda não temos, assim, nenhum tipo de constrangimento no atendimento de outros tipos de pacientes. Aliás, isso é uma outra coisa. Às vezes, alguns outros pacientes, alguém que teve uma queda e machucou, alguém que está sendo internado para fazer uma cirurgia, alguém que está sendo internado para fazer qualquer tipo de outro procedimento, ou vai no pronto-socorro por uma dor pré-cordial, qualquer coisa. Muitas vezes, essas pessoas também, ao serem defrontados com o exame de Covid, embora estejam assintomáticas, dão Covid positivo. Então, não significa que isso, de alguma forma, está gerando um grande constrangimento para
ainda o atendimento dentro dos hospitais, embora tenha assim aumentado o número de atendimentos de pacientes dentro das unidades de internação. As UTIs ainda, por enquanto, o reflexo é baixo, porque na realidade vocês todos sabem que essa variante é uma variante, visto que ela inclusive é hoje a variante que está predominando em cima da Delta, né, não? Existem notícias que em alguns casos, em algumas cidades, você já tem 80%, 90% ou até mais da variante Ômicron predominante em relação à Delta. Então, esta variante é uma variante que, de alguma forma, ela cria uma ação direta no aparelho respiratório superior, orolaringe, e, consequentemente, ainda não existem grandes notícias que ela esteja afetando os pulmões e, consequentemente, ela tem uma letalidade menor, pelo menos por enquanto, e pelo menos daquilo que se sabe até agora. Menos mal por enquanto, né, doutor? Agora, esse retrato de hospitais, postos de saúde cada vez mais cheios, inclusive até a gente acompanhou uma reportagem há pouco, profissionais da saúde sendo afastados, doentes. Quais seriam as orientações para tentar desafogar essas casas de saúde no momento? O senhor gosta da ideia dos chamados gripários e a telemedicina, o teleatendimento, o senhor vê com bons olhos também no país? Como ele funciona? Claro, o teleatendimento ele é um elemento super importante de acesso às pessoas, aos pacientes, à assistência médica, antes que elas eventualmente precisem dentro de uma instituição e serem atendidas num ambiente, claro, um ambiente hospitalar, um ambiente de ambulatório, um ambiente de pronto-socorro, ele é sempre um ambiente contaminado, então se puder evitar este ambiente, tanto melhor. Mas há notícias também que mesmo na telemedicina, e a nossa pesquisa indica isso, nós já temos um grande volume de pessoas sendo atendidas por telemedicina e mesmo agora já há notícias de que aquelas esperas de telemedicina, que eram esperas relativamente pequenas, exatamente por conta desse volume de pessoas que estão buscando atendimento, informações a respeito, né, da Covid ou vamos chamar assim, da influenza ou da gripe, esses períodos de atendimento também aumentaram, às vezes para horas, o que faz com que este processo todo faça com que você tenha exatamente principalmente um aumento de tempo de atendimento em todas essas vertentes de atendimento. Então, claro, aquelas pessoas que eventualmente não têm nenhum tipo de sintomatologia, eu diria que até seria razoável que elas não se preocupassem se elas estão contaminadas ou não, porque no fundo, elas precisam, claro, se precaver, principalmente daquilo que elas podem causar para os outros. Ou seja, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de sintomatologia, mas se elas puderem, eventualmente, se elas tiverem a oportunidade de fazer os seus testes, que não tentem fazer isso no ambiente hospitalar, nem vão para pronto-socorro simulando que estão com algum tipo de atendimento, de algum tipo de sintomatologia, porque isso vai complicar o atendimento e não é correto. Então, que procure fazer esses testes em farmácias, em laboratórios, exatamente para que elas, ao saberem que estão com Covid positivo, que elas se precavejam exatamente de circular em ambientes e muito menos de se encontrar com parentes, amigos, colegas de trabalho, ou seja, que façam uma restrição dentro das suas próprias casas. Então, a principal colocação que a gente poderia fazer nesse instante é que, além da vacinação, e a vacinação eu acho que é uma paixão nacional, não há brasileiro que não seja, com raras exceções, né, que não seja a favor da vacinação, que nós continuamos perseverando na vacinação. Quem toma a primeira vai para a segunda, quem toma a segunda vai para a terceira. Vamos aguardar aí as novas definições se vamos ter uma quarta vacina, uma quarta dose, né, de reforço, como está, por exemplo, acontecendo agora em alguns países, e o próprio Chile, aqui na América do Sul, já anunciou que vai fazer isso. E, por outro lado, continuar com todas aquelas medidas. Nós temos que ser cautelosos, nós temos que ser cuidadosos. Eu ouço muitas notícias de pessoas que, mesmo com suspeita de Covid, viajam, vão em avião, vão em ônibus, vão em carros. Ou seja, essas pessoas precisam também ser cautelosas, não só consigo própria, mas principalmente com aqueles que os cercam, né? Os seus avós,
seus tios, seus primos, seus amigos, ou seja, manter as medidas que vocês todos estão sempre colocando para nós, que são adequadas, mas a principal delas é a utilização de máscaras sempre. Perfeitamente, conversamos com Francisco Balestrin, presidente do Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo, analisando a situação dos equipamentos de saúde da rede privada em razão da alta de casos da Omicron e também da influenza. Doutor, muito obrigado pela participação e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado a vocês também. Bom dia para todos. Bom dia, bom sábado.